dia, boa tarde e boa noite. Deus abençoe a você conectado com este vídeo. Que Deus guarde a sua vida preciosa. Nós vamos meditar um bocadinho na palavra de Deus. Vamos ler dois textos. Zacarias capítulo 9 e verso 9 e depois Marcos 11, de 1 a 11. A palavra de Deus diz em Zacarias 9, 9, assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. E Marcos capítulo 11, versículos de 1 a 11. E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto do Monte das Oliveiras, enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor precisa dele, e logo deixará trazer para aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: O que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhes tinha mandado, e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele os seus vestidos, e assentou-se sobre ele. E muitos estendiam seus vestidos pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante e os que seguiam clamavam, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Minha gente, este fato aconteceu no domingo, primeiro dia da semana, que antecedia o domingo da Páscoa dos judeus. Então era tempo de festa, era tempo de Páscoa, e Jesus estava acostumado a ir nas festas de Jerusalém. Só que desta vez ele faz diferente. Ele entrava e saía, desta vez ele, aproveitando o ensejo da concorrência de muita gente subindo para Jerusalém para a festa da Páscoa, aproveitando a concorrência de muitas pessoas que estavam indo para a possibilidade de vê-lo, porque a notícia se espalhou, reverberou por todos os rincões do Império Romano a respeito da ressurreição de Lázaro, que tinha acontecido naqueles dias. Então isso despertou a curiosidade de muita gente em ver Jesus. E Jesus, aproveitando esse ensejo, então, faz cumprir sobre si a profecia de Zacarias que nós acabamos de ler, de que ele, como o Filho de Deus, como rei, entraria em Jerusalém, mas não montado num fogoso corcel, num cavalo pomposo, mas entraria montado em um jumentinho, na cidade de Jerusalém. Então Jesus aproveita o ensejo da concorrência da multidão pela curiosidade de vê-lo e faz cumprir em sua vida, então, esta profecia, até porque ou era agora ou nunca, porque era a última vez que, humanamente falando, Jesus entrava em Jerusalém. E Jesus entrou em Jerusalém, verificou as coisas do templo, e como já era tarde, Jesus então, com os discípulos, retirou-se para Betânia. E no dia seguinte, Jesus volta então para Jerusalém, e Jesus, aproveitando esses dias, e anuncia a palavra, intensifica os seus ensinamentos aos discípulos, e quando chega na quinta-feira, logo no entardecer, Jesus então, já concluído tudo o que havia de fazer,
seus ensinamentos, Jesus então institui a ceia do Senhor, e naquele momento Judas então retira-se com o intuito de trair, com o intuito de entregá-los às autoridades. E Jesus, quando celebra a ceia, sai dali, vai para o Getsemane, e na madrugada daquela mesma noite, Jesus então se entrega às autoridades que vão à sua procura lá no monte onde ele estava orando. Jesus se entrega então, e no amanhecer daquela sexta-feira, então, Jesus é condenado, e depois de um julgamento muito controverso, Jesus coube a Pôncio Pilatos o veredito final. E Pilatos, acovardado até mesmo pela voz da sua consciência, sabendo que Jesus era o Filho de Deus, ele acovardou. Ele sabia que não deveria condenar, mas tentando fugir de sua consciência, entregou Jesus ao julgamento da multidão. E aquela multidão, então, que 4 dias atrás havia aclamado como rei, entrando em Jerusalém, e para ele espalharam mantos, palmas, etc e tal, fizeram um tapete para o desfile do rei que entrava montado naquele jumentinho. Esta mesma multidão que o aclamou como rei, que vinha em nome do Senhor, agora o aclama: crucifica-o, crucifica-o, quando Pilatos lhe dá a oportunidade de opinar sobre Jesus. Eles aclamaram Jesus como aquele rei que vinha em nome do Senhor, hosana nas alturas. Hosanas é uma expressão que diz respeito, salva-nos, Senhor. Então eles estavam dizendo, a nossa salvação vem lá das alturas, vem da parte do Senhor, mas eles esperavam uma salvação do jugo do Império Romano. Quando perceberam Jesus entregue às autoridades, Jesus já condenado pelo tribunal, pelo sinédrio, e agora cabendo a palavra final a Pilatos, Pilatos então passa a oportunidade, e a multidão, sabendo que aquele que eles esperavam, que seria o rei que livraria do jugo do Império Romano, não seria um rei político, então disseram: se ele não é um rei político que vai nos salvar do Império Romano, então crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não entenderam que Jesus era o rei que salvaria o mundo da condenação eterna do pecado. E assim então Jesus foi entregue para ser crucificado. Minha gente, de tudo isso, o que nós podemos aprender? Eu destaquei algumas coisas aqui. Primeiro, cuidado com aqueles que te aplaudem. Cuidado com aqueles que te bajulam. Quando contrariados, são eles que vão te condenar. Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aí. Jesus foi ovacionado, Jesus foi aplaudido, Jesus foi aclamado rei. Mas quando viram que Jesus não seria o rei político que eles esperavam, que livraria Israel do poder de Roma, então não servia mais, não era conveniente. E esta mesma multidão que 4 dias atrás o aclamava rei, agora vociferava em alta voz: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Não se iluda, você que está ouvindo esta mensagem, com os afagos desse mundo. Eles só duram até a conveniência dos interesseiros. Uma outra lição que nós aprendemos aí é cuidado com aqueles que estendem o tapete para o seu desfile. Quando contrariados, são eles que vão puxar este tapete que estenderam para os seus pés. Quando contrariados, não terão piedade, não terão misericórdia do tamanho do tombo que você vai levar. Assim o fizeram com Jesus. Então não se iluda com o tapete estendido. Muitas vezes o tapete estendido
não te levará ao trono, mas te levará para a cruz. Embora Jesus não tenha sido pego de surpresa, Jesus já sabia que o caminho que o ascenderia ao trono não era um trono humano, era o trono eterno, mas primeiro ele teria que passar pela via cruz. E assim aconteceu. Jesus sabia que aquele tapete o levaria para a cruz, mas a cruz lhe daria a oportunidade da ressurreição, que nós vamos falar na próxima semana. Então aprenda aqui, cuidado com aqueles que te estendem o tapete. Quando contrariados, eles vão puxar este tapete e não terão misericórdia do tamanho do seu topo. Uma outra lição que aprendemos aqui: cuidado, na Bíblia, a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo que no domingo estendeu o tapete e aclamou Jesus como rei, 4, 5 dias depois, na madrugada da sexta-feira, vocifera: crucifica, crucifica. Então a voz do povo não é a voz de Deus. Fique com a decisão pessoal do Espírito em teu coração. Quarta coisa que aprendemos para encerrar: não faça coro com a voz do povo. Faça coro com a voz da tua consciência, com a voz do Espírito Santo revelada em seu coração. Amém? A propósito, a respeito de Jesus, o que a voz da tua consciência te diz? Ele é ou não é o Rei? Ele é ou não é o Filho de Deus? Se ele é o Filho de Deus, se a voz do Espírito é a voz da tua consciência diz isso, então aclame como Rei da tua vida e diga a Ele: Senhor Jesus, ainda que a multidão creia diferente, eu o reconheço como Rei da minha vida e estendo a minha vida para o Senhor passear por ela, e ofereça ao Senhor o trono do meu coração. Através dele, reine em meu viver. Amém? Vamos orar. Agora que você já sabe que voz ouvir, ouça a voz do Espírito Santo em seu coração e decida por Jesus. Querido Deus, querido Pai, obrigado pela tua mensagem que acabamos de ler, e nela meditamos que o Espírito Santo do Senhor aplique-a ao nosso coração. Aprendemos nela, meu Pai, a não nos iludir, meu Pai, com os afagos deste mundo. Aqueles, meu Pai, que nos aplaudem e que ovacionam a nossa vida, são aqueles mesmos que, quando contrariados, não farão questão, meu Pai, em nos condenar. Aqueles, querido Pai, que nos aclamam são aqueles que nos condenam. Senhor Deus, ajuda-nos a escolher não com o coro da voz do povo, mas com aquela voz suave, gostosa, com aquela voz profunda do teu Espírito em nosso coração. E ele nos diz, teu Espírito Santo, que Jesus Cristo é o teu Filho amado, é o Rei dos Reis e é o Senhor dos Senhores, e por ele nós optamos. Venha Jesus, eu te ofereço o trono da minha vida, e através dele reine em meu viver. Jesus querido, que o Senhor assuma o trono do coração da minha família. Acredito que eles, nesta hora, estão acessando este vídeo e optando pelo Senhor. Querido Jesus, abençoe o teu povo, espalhado por toda a superfície da terra. E você que crê, diga amém e graças a Deus.